Pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Como ser um evangelista em uma geração fraca que se ofende com tudo? Essa é a reflexão de hoje. Vamos lá. Olha, essa semana eu estava relendo o livro de Jonas. E a missão de Jonas era ir até a cidade de Nínive para chamar as pessoas ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Essa era a mensagem que o profeta Jonas tinha que levar lá para os cidadãos de Nínive. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Mas por que Deus queria levar essa mensagem justamente para essa cidade, para essas pessoas, né? Por que justamente para Nínive, que era um povo mau, povo violento, idólatra e tal? Porque ele queria salvar aquele povo, né? Ao contrário do profeta Jonas, né? O profeta Jonas queria que fosse tudo para o inferno, né? O pessoal de Nínive lá. Mas Deus queria salvar aquele povo. E para isso, o povo teria que se arrepender dos seus pecados e se voltar para o verdadeiro Deus. É sempre bom a gente frisar isso, porque deuses falsos sempre existiram, né? E mesmo que você se arrependa, né, de todos os seus pecados e se volte para um falso Deus, isso não será salvação. Pelo contrário, né, isso só vai acumular mais condenação na sua ficha. Então a mensagem de Jonas era: arrependa-se dos seus pecados e se volte para o verdadeiro Deus. No final das contas, essa era a mensagem: arrependa-se dos seus pecados e se volte para o verdadeiro Deus. E se a gente observar, essa foi a mensagem de Jonas, mas também foi a mensagem de Isaías, de Jeremias, né, dos profetas de uma forma geral do Antigo Testamento. Arrependa-se dos seus pecados e se volte para Deus. Aí quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos lá João Batista, no Rio Jordão, pregando a mesma mensagem: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Depois nós temos o próprio Jesus também pregando arrependimento. Olha lá em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Também Marcos 1,15, Jesus dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1,15. Tem a outra passagem também, Jesus dizendo isso em Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha como isso estava muito presente também no ministério de Jesus. Né? E mesmo depois da ressurreição de Jesus, que é quando de fato passa a valer a nova aliança, né? A gente vê lá Novo Testamento, começando lá em Mateus 1, mas a nova aliança de fato acontece quando Jesus ressuscita, né? E mesmo depois disso, os apóstolos continuam a falar sobre arrependimento, né? Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus. Olha aí um exemplo, o apóstolo João diz isso, né? Que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Lembra dessa passagem, né? Agora, tem o seguinte, olha, tem que ficar bem claro isso aqui, tá? A salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus, né? Então não é merecimento seu, eu me arrependi dos meus pecados, agora eu mereço a salvação. Não, a salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. Eu falo isso em todo vídeo, toda vez eu falo isso porque é verdade, né? Agora, o arrependimento é um sinal de que a fé está operando através do Espírito Santo no nosso coração.
Aqueles que foram salvos, em algum momento irão de fato se arrepender dos seus pecados e se voltar para o verdadeiro Deus, tá? Então que isso fique bem claro. E deixando isso bem claro, eu quero observar com vocês a atual geração. Essa geração que está aí tomando conta do planeta neste exato momento, né? Nós acompanhamos pela televisão, pela internet, principalmente pelas redes sociais. A gente acompanha qual o caminho que o mundo está tomando. Já prestou atenção nesse tipo de coisa, não? E aí? Você acha que de uma forma geral o mundo está se voltando para Deus? Ou será que o mundo está se voltando contra Deus? Você acha que o mundo está se arrependendo dos seus pecados? Ou o mundo está orgulhoso dos seus pecados, gritando aí aos quatro ventos, né? O orgulho dos seus pecados. E está se formando uma geração longe de Deus. E por consequência disso, uma geração fraca, uma geração que não aceita ser confrontada, que não aceita ser contrariada, né? Que não pode ser ofendida de maneira nenhuma. A geração infantilizada, uma geração autoritária, que acredita que a felicidade é um direito político, que se sentir ofendido é o mesmo que estar certo. Não é assim, não está assim a coisa, né? Tipo, esse cara me ofendeu, ele não concorda com a minha ideia, ele está errado, está me ofendendo, eu vou processar. Está assim ou não está? Tem prestado atenção nesse tipo de coisa? Olha, eu vou falar aqui, por exemplo, tem o pessoal que defende o pronome neutro, tá? Você já viu isso? Então não querem mais que, por exemplo, um professor chegue na sala de aula e diga: vamos todos abrir o livro na página tal, porque todos é masculino e tem mulheres no recinto também, né? Ou quem se entenda por mulher. Então tem que falar um negócio assim, tipo, todes, vamos todos abrir, porque todes não é nem masculino e nem feminino. Que loucura! Não? E para quê? Para que isso? Né? Para que a pessoa não corra o risco de se sentir ofendida. Para que sequer a pessoa corra o risco de se sentir ofendida. E olha, entenda bem, a minha questão aqui não tem nada a ver com opção sexual de cada um. O que eu estou querendo expor é o fato de que essa geração não consegue admitir a menor possibilidade de se sentir ofendida. Olha que sinuca, cara. Como que nós, cristãos, que você sabe, todo cristão necessariamente é um evangelista, né? Ou seja, nós precisamos proclamar o evangelho a toda criatura. Essa foi a comissão que Jesus nos deixou, né? Então, qual que é o nosso grande desafio? Como é que eu vou chegar para uma pessoa, né, que vem sendo educada e moldada com esses valores esquisitos, né? E como é que eu vou falar para ela assim: olha, arrependa-se dos seus pecados? A verdadeira palavra do verdadeiro Deus muitas vezes é ofensiva, sempre foi. Na Bíblia, todo mundo que se propôs lá a pregar a vontade de Deus, o pessoal foi perseguido, preso, açoitado, o pessoal morreu. Né? Vejam aí a história dos profetas, dos apóstolos, dos pais da igreja, do próprio Jesus. A vontade de Deus sempre incomodou as pessoas. A mensagem do evangelho nunca foi simplesmente, sabe, tipo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Não, se fosse só isso, ninguém teria matado os profetas. Olha, imagina, tipo, João Batista chegando para Herodes e falando: olha, Herodes,
muito bem, você está saindo com a sua cunhada, né? Mas Deus te ama pra caramba, tem um plano maravilhoso na sua vida. A verdadeira mensagem mexe com o ego das pessoas. Ela ofende, discorda das pessoas, porque ela diz: arrependa-se dos seus pecados. Foi isso que João Batista falou para Herodes, né? Foi por isso que ele perdeu a cabeça, por isso que ele teve a sua cabeça cortada. Esse é o grande desafio dos cristãos para os próximos anos. Essa geração não suporta ser contrariada. E além disso, é uma geração apóstata, né? Uma geração que ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Né? E é uma geração que se manifesta, muitas vezes, violentamente contra aqueles que ofendem a sua própria ideologia. Cada vez mais tem ganhado aí apoio da mídia, apoio das redes sociais, apoio do meio político, né, da cultura de uma forma geral. E nós, como cristãos, temos que vir aqui para fora e dizer: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o verdadeiro Deus. Charles Spurgeon, um grande evangelista inglês do século XIX, dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? E eu, hein? Eu sou o quê? Eu sou um cristão verdadeiro ou sou um impostor? Né? Você é um cristão verdadeiro ou você é um impostor? Porque se você for um verdadeiro cristão, em algum momento da vida você vai ter que dizer para as pessoas ao seu redor: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o verdadeiro Deus. E o que isso vai te custar? O que vai custar para você, de repente, se no seu ambiente de trabalho você falar isso para as pessoas? Na sua faculdade, na sua escola? Que Deus nos capacite e nos dê suporte, né? Sabedoria e tal. Atos 3:19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Vamos em frente, vamos em frente.